Eleições nos Estados Unidos. Luiz Carlos Azenha e Hugo Albuquerque, que está entrando aqui, já está subindo na canoa, Hugo? O Hugo Albuquerque vão comentar o que está acontecendo nos Estados Unidos. E depois tem Fala Rovai. Eu entro umas 12h50, 10, 15 minutinhos aí, Azenha e Hugo conversando. Eu estou aqui, vou ficar nos bastidores acompanhando essa conversa. De repente entro aqui também, porque aí eu coloco minhas curiosidades, porque eu tenho curiosidades como leitor, como acompanhante, vamos dizer assim, do que está acontecendo aí, até essa possibilidade de virada que o Azenha anunciou antes de começar o papo. Sigam aí com a Azenha e Hugo Albuquerque. Boa tarde, Hugo Albuquerque. Vamos falar agora um pouco de fórum nas eleições dos Estados Unidos, Hugo. Trazer aqui uma postagem da Gleisi Hoffmann sobre o evento, o tal do evento que o Donald Trump fez no McDonald's da Pensilvânia, um estado decisivo. Aí, o que escreveu Gleisi Hoffmann? Mestre em fake news, Donald Trump apareceu fritando batatas do McDonald's e a imprensa entrou no embalo. Só faltou contar que a loja foi fechada para a gravação da propaganda, que na verdade tudo era agenda de campanha, que até uma brasileira eles encomendaram para a peça. Tudo falso, da cor do cabelo ao uniforme de trabalho, vergonha alheia. A única coisa bonita nesse comercial era a gravata vermelha. Vocês veem uma foto, né? Esse momento é que o Donald Trump está dentro do McDonald's, supostamente fritando batatas. Por que ele está fazendo isso, gente? Porque a Kamala Harris tem no currículo dela uma passagem por trabalho do McDonald's, que é o trabalho de gente simples. E ele está dizendo que é fake news dela. Então ele falou, eu agora tenho mais tempo fritando batatas no McDonald's, e aí aparece ele ali à direita com a brasileira. E, de fato, foi revelado que havia um comunicado na porta desta loja da Pensilvânia, né, Hugo? Dizendo o seguinte, a loja vai ficar fechada durante todo o domingo, ou boa parte do domingo, e aí está o Trump fazendo oi para o vazio, porque todas aquelas pessoas que foram lá... Mr. President, please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll keep it good. Please. We're going to make it better than ever, okay? Thank you. Thank you. Então, eles selecionaram. Não estou dizendo aqui que a Gleisi tem razão, que foram buscar em casa, mas fizeram uma seleção de uma pessoa simpática. Ela foi lá, disse para o Trump não deixar os Estados Unidos virarem um Brasil, e ele falou, não, vamos tornar o Brasil ainda mais seguro. Fake news do Donald Trump. Né? Yes, thank you so much. Então, aí a brasileira fake dá o... Ele fez tudo uma coisa fakeada. E agora já vamos... Sinais do mercado apontam para a potencial vitória de Trump, diz investidor bilionário. Que sinais são esses, Hugo, do que está falando este investidor bilionário? Ele está falando que os sinais, o mercado da criptomoedas está em alta, dos bancos também, e a empresa do Trump, de fato, depois de ter uma grande queda no dia 23 de setembro, estava em $12, e ontem bateu em quase $30, o grupo do Trump dizendo, e aí já vou para o final para o Hugo poder comentar, pesquisa que saiu hoje do Washington Post, dos 7 estados considerados decisivos. Arizona, 44 para Harris, 50 para o Trump. Geórgia, 50 Harris, 44 Trump. Michigan, 46-47, o Trump em vantagem no estado do Michigan. Nevada, 47-44 para Harris. Carolina do Norte, 45-49, Trump vencendo na Carolina do Norte. Pensilvânia, 49 para Harris, 46 para o Trump. Wisconsin, 50-46 para Harris. Se a eleição fosse hoje e esses resultados fossem confirmados, o Trump venceria a eleição com 274 votos no colégio eleitoral contra 264 da democrata Kamala Harris. E aí, The Hill, gente, é uma publicação muito bem vista nos Estados Unidos, que cobre o Congresso. Como lá o Congresso fica numa colina lá em Washington, por isso que The Hill é o nome dessa publicação, que hoje, pela primeira vez, está dizendo que o Trump tem vantagem
com 52. Eles são especialistas nisso aí, acompanham a eleição americana há muitos anos, então que eles dizem que hoje o Trump virou e teria 52 a 48. Tudo bem, está empatada a eleição. Hugo, o que lhe parecem todas essas notícias? Boa tarde. Boa tarde, me ouvi bem, Azenha? Bom, o que a gente tem visto aí, basicamente, é que a Kamala teve um primeiro momento de crescimento quando ela assumiu a cabeça da chapa, depois houve um crescimento do Trump e uma margem de diferença pequena no agregado, porque nas últimas eleições americanas, o Trump, por várias razões, apareceu na contagem de voto com 3 pontos a mais do que os agregados. O que é o agregado? É uma pesquisa que pega todas as pesquisas, calcula a média do que está dentro do padrão. Não é uma pesquisa, não são 2 pesquisas, não são 3. Então, você pegava a média de todos os principais agregados de pesquisas americanos e tinha um resultado lá. O Trump aparecia com 3 pontos a mais do que aquilo. Era para ele perder por 8 pontos para o Biden, ele perdeu por 5. Então, a eleição foi muito mais apertada. E a Hillary Clinton ganhou dele no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral, porque se esperava que o Donald Trump tivesse menos votos. O que pode explicar isso? Um fator que os institutos de pesquisa americanos não pegam bem é o voto silencioso e é também a chegada, o potencial de chegada que o Trump tem, a extrema-direita global tem. Na maior parte dos casos, no mundo inteiro, a gente vê esse efeito chegada que eles possuem. E isso tem hackeado institutos de pesquisa do mundo inteiro, não é só no caso particular americano, mas no caso americano, com o Donald Trump, está presente. Se a Kamala Harris está a 2,9 pontos à frente do Trump, ela não está numa margem segura na frente dele, né? E se a gente olha os estados que vão realmente decidir essa eleição, o resultado não é animador. Depende da capacidade dela mobilizar a sua base eleitoral para ela ir às urnas, sobretudo nas cidades. Porque tem estados, veja, essa divisão americana é menos de estado para estado e entre cidade e campo. Estados que são mais rurais, o Trump vai bem. Estados que tem um equilíbrio no voto, se a gente olhar bem, é porque eles se dividem entre o que é a população rural, ou quase isso, e a população urbana. Quando a gente está falando da Pensilvânia, a gente está basicamente falando da Filadélfia, onde os democratas ganharão, e do resto do estado, naqueles condados onde é 2-1 o voto republicano. Então, isso depende que muita gente vá para a principal cidade do estado, que é a Filadélfia, que vote. Então, isso depende da mobilização do eleitorado e da margem que vai dar ali, porque o que vai determinar a vitória democrata ou a derrota democrata é a quantidade de pessoas que vão às urnas na Filadélfia e quantos votarão no Partido Democrata. É óbvio que o Partido Democrata vencerá na Filadélfia, mas por quanto essa goleada vai se dar é o que tira a diferença do resto do estado. E assim é também no Michigan, lá no condado de Wayne, onde fica Detroit, que basicamente é onde vai se tirar a diferença do interior. O que se vê é um desânimo da base democrata. Não é um desânimo tão grande quanto foi há 8 anos, mas é um desânimo grande, inclusive por conta da questão da Palestina, por conta de uma crítica às posições do governo do Biden e da Kamala em relação ao que se passa no Oriente Médio, ao que se passa no mundo de um modo geral, um desânimo da esquerda do Partido Democrata, que é uma ala ali importante, ela é ampla, né, tem várias esquerdas ali, mas há um desânimo também. Tudo isso favorece o Donald Trump. Queria lhe fazer uma pergunta específica, que você tocou numa questão chave. Gente, o estado de Michigan é um estado muito importante. Nesse momento, o Trump está levemente adiante lá no estado do Michigan. E os democratas estão dizendo o seguinte, gente, se aquele movimento que se opôs ao Biden por causa de Gaza, que são dos não comprometidos, se essa molecada não for votar, a Kamala Harris pode perder Michigan. E perdendo Michigan, pode perder a eleição. Hugo, você acha que na última hora, esses jovens que estão absolutamente comprometidos com a defesa de Gaza,
Você acha que eles vão pensar, eu vou votar? É difícil, é uma pergunta difícil essa. Mas eu acho que a Kamala Harris corre um risco aí desses jovens comprometidos simplesmente falar, quer saber? Eu vou ficar em casa. Talvez eu vote, mas não vou bater de porta em porta por votos nos democratas, não, porque eles não nos deixaram nem falar na convenção deles pró-Palestina. O que lhe parece, hein? É um tema que pode não ter um grande número de votos, mas pode acabar sendo decisivo. Sim, não. O caso do Michigan é um caso exemplar, né? Porque há um eleitorado, há um movimento pró-Palestina na esquerda do Michigan, como não há numa proporção parecida no resto do país. É uma proporção maior. E uma proporção de um eleitorado disposto a não ir às urnas. Agora, por que esse eleitorado iria? Aí eu te pergunto, se a gente olha os desdobramentos do que se passa hoje em Gaza, a postura vil e torpe da administração do Biden e da Kamala, por que essas pessoas iriam às urnas? Por que esses jovens iriam às urnas? Hoje, e o mar não está para peixe quando Sem som, Azenha. Pronto, acho que o Hugo voltou, ou não, ainda não. Mas então eu vou falar sobre Michigan. Vamos ver se o Hugo volta. Eu acho que está tentando voltar o Hugo. O que acontece em Michigan é que esse grupo de eleitores não comprometidos, ele pode, eventualmente, ao não comparecer, aí o Hugo está de volta. Eu estava tentando complementar aqui, Hugo. Quer dizer, que esses jovens da esquerda democrata podem simplesmente faltar em Michigan e aí a Câmara perde por uma fração muito pequena de votos, é isso? Não, sim, é o mais provável que aconteça. A gestão Biden tinha de dar alguma resposta, mas quando a gente olha a crise de Gaza, ela só piora. E o governo da Câmara e do Biden, agora a Câmara praticamente, não toma uma postura firme enquanto a gente vê a destruição avançando para o Líbano. Isso não ajuda que esse eleitorado vá às urnas. Isso não ajuda, definitivamente não ajuda. Isso eu já dizia há um tempo, poderia acontecer. Na realidade, a postura do Biden, por mais que ele negue, por mais que se invente uma conversa ali, é uma postura muito ruim em relação à questão palestina, na prática, e isso faz o eleitorado se sentir traído, que não é a pior coisa que pode acontecer para um eleitorado. Então, isso ameaça o plano eleitoral dela de uma forma muito decisiva, mas há cenários piores, por exemplo, a desmobilização do eleitorado negro na Geórgia, que era uma questão... Você pode explicar um pouquinho, Hugo? Porque a Geórgia, gente, o Trump aparece com muito mais votos. O Trump só teve 8% do eleitorado negro nos Estados Unidos em 2016, quando ele ganhou. Mas, Hugo, parece que ele avançou sobre o eleitorado negro, não é? Por conta da pauta econômica, porque a média salarial caiu nos Estados Unidos durante a gestão Biden, por conta do choque inflacionário causado pela aventura na Ucrânia, e depois eles seguraram a inflação com a taxa de juros alta, o que aumentou o endividamento das famílias, e nesse meio tempo, mesmo que a inflação tenha caído, não recuperou o salário. Então, há eleitores negros tapando o nariz indo votar pelo Trump por conta da pauta econômica, que também não teve uma resposta, que também está ligado com a geopolítica do Biden. Então, é um cenário delicado. Eu acho que os efeitos da política externa do Biden, direta ou indiretamente, estão batendo na porta. Então, o maior fracasso da gestão Biden em Câmara é a política externa, e de uma forma direta ou indireta, a consequência disso vem para as urnas. E aí, o Donald Trump foi colocado novamente em jogo. Ele era um cadáver político, um cara que poderia ter sido preso, mas ele foi ressuscitado por conta desses fracassos, e a gente vai ter uma eleição de impasse. Agora, tem um risco muito, muito grande da gente ter uma contagem de voto atribulada, uma ação talvez golpista do Partido Republicano num cenário de empate, coisa que o Donald Trump tentou há 4 anos, mas ele tinha uma certa desvantagem em relação ao Biden.
Então, isso cria um quadro perigoso, onde pode haver uma contestação da contagem de votos e pode haver uma fratura inédita nos Estados Unidos, que a gente não sabe bem para onde vai, se o Trump repetir o que ele fez há 4 anos. Muito provavelmente vai ter uma fragmentação aí, a gente não sabe como isso vai se resolver exatamente. Agora, o mais provável é que no voto, supondo que o voto seja respeitado, a gente vai ter uma contagem parelha e o vitorioso vai ser determinado por uma margem muito pequena. É isso aí, Renato Rovai, quer complementar alguma coisa? Não, eu estou... vai ser... Quando que vai ser a eleição nos Estados Unidos? 4 de novembro, em 2 semanas, não neste 2 domingo. semanas. Temos 2 semanas e a gente vai trazer todos os dias até lá, né, Azenha? Alguma pessoa, alguém, alguma reflexão, um quadro do Azenha, comentando algum estado específico. Importante fazer um corte dessa fala do Hugo, porque... Já fiz, já pedi. O filme A Guerra Civil não é por acaso, né, Hugo? É ficção, A Guerra Civil, com o nosso querido ator brasileiro, mas é espantosa a situação. Pode ser pior, Azenha. Pode ser uma guerra civil também com desdobramento intraestadual. Numa briga, por exemplo, entre campo e cidade, entre uma base racista e supremacista branca de uma Geórgia contra a base negra de uma Atlanta. Então, a gente pode ter vários choques desse tipo. Choques ali do sul do Texas contra o nordeste do Texas e contra as cidades que são majoritariamente democratas. Então, se o Trump quiser virar a mesa, isso pode dar uma confusão incontrolável, com desdobramentos de brigas de estados contra estados, mas também internamente. Não é qualquer coisa, se ele quiser virar a mesa de novo, num cenário onde está mais parelho, sim, onde a Câmara está em primeiro formalmente pelas pesquisas, mas se a gente pega o que foram as falhas nas pesquisas nos últimos 8 anos, nas últimas 2 eleições, a gente percebe que é um cenário delicado, que ela está muito longe de ter essa vantagem. Então, esses sinais, inclusive, eles estão fazendo essa conta do quê? Do desvio de mira, do quanto as pesquisas erram. Porque se as pesquisas errarem na mesma proporção das últimas 2 eleições, o Trump vai ser eleito. Se as pesquisas acertarem, a Câmara está numa ligeira vantagem. Uma ligeira vantagem no voto popular, mas registrando uma derrota no colégio eleitoral.